Então, muito bom dia, Vilásio. Como já É, se apresentamos aqui, né? Eu, Letícia, Vanessa, Amanda e Alanis somos um grupo de um trabalho da professora Magda e da professora Lara da matéria de Política Fiscal e Sociedade. Previamente, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui por ter topado fazer esse pequeno bate-papo para esse trabalho final. Nós somos estudantes de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de Brasília e é uma honra tê-lo aqui conosco. O tema que a gente utilizou como base para essa pesquisa é a cartilha do IDESC, que fala sobre como elaborar uma política fiscal que garanta direitos sociais. E a gente achou interessante porque são propostas de planos de governo, né, a partir dos princípios dos direitos humanos na política fiscal. E aí, com isso, surge a nossa pergunta, assim, né? Qual seria assim, o papel da política fiscal na promoção dos direitos sociais? Se puder falar um pouco sobre isso com a gente. certo. Bom, aí eu não sei o tempo que vocês têm de podcast, né? Porque essa é uma pergunta, é um seminário, né? No máximo 6 minutos. Bom, então vocês vão ter que fazer cortes aí, depois, como vocês são bons nisso, né? Eu trabalhei no Inesc, né? Foi meu último passagem antes de ir para a Universidade Pública. Eu ajudei na elaboração dessa metodologia. Como garantir direitos sociais? Qual o papel da política fiscal? Bom, a política fiscal trata de duas coisas. É uma das principais políticas econômicas, né, do governo, e ela trata das duas faces de uma mesma moeda, né, das receitas do governo, ou seja, da forma como o governo arrecada os seus recursos. Estamos falando, grosso modo, da arrecadação tributária, e do outro lado, da alocação dos recursos do governo, né, da prioridade para onde o governo destina os seus recursos orçamentários em termos de políticas públicas. Pensando, né, assim, dentro desse tempo que vocês têm do vídeo, né, do lado da receitas, o que é importante para garantir a justiça social, né? Que o sistema tributário, que a arrecadação tributária seja um sistema que opere no sentido de redução das desigualdades sociais, né? Sejam desigualdades de raça, de classe, de gênero, né? Ou seja, estamos falando, portanto, da necessidade de sistemas tributários que onerem muito mais os mais ricos, aqueles que têm mais patrimônio na sociedade, e desonere, né, a classe trabalhadora, os mais pobres, aqueles que têm menor rendimento e condições. Então, você precisa de um sistema tributário progressivo, né, que seja sobre renda, sobre patrimônio, que é exatamente o inverso do sistema tributário brasileiro, que é muito, muito injusto, muito regressivo, e, pelas notícias dos últimos dias, há muita dificuldade de modificação disso, né, no Congresso Nacional, de avançar pautas mais progressivas, garantidoras de justiça. Por que é importante falar desse lado primeiro da receita? Porque não adianta nada você, por exemplo, ter um programa como o Bolsa Família, se o financiamento dele ocorre sobre a arrecadação tributária dos mais pobres, né? Então, o governo acaba dando com uma mão e retirando com a outra via sistema tributário. E, bom, no lado das despesas, é importante que os programas, que as políticas públicas, né, antes de mais nada, né, tenham garantia de recursos públicos. Né? A Constituição de 1988 ela engendrou um importante desenho de financiamento das políticas sociais, que permitiria a garantia de direitos sociais. Então, a Constituição ela fez um conjunto de contribuições sociais vinculadas, no artigo 195, né, garantindo recursos para a previdência social, assistência social, saúde, seguro-desemprego, e determinou gastos mínimos obrigatórios com saúde e com educação para a União, estados e municípios. Mas esse desenho, né, sempre foi atacado nos últimos 30 anos por vários instrumentos, né? Renúncias tributárias, desvinculação de recursos da União, a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos, mais recentemente o novo arcabouço fiscal, né? Sem falar que você tem um conjunto de direitos sociais que estão no artigo 6º, que não contam com formas de financiamento, formas de vinculação de recursos e garantia desses recursos.
de maneira que o orçamento público, que é uma expressão mais visível do fundo público, né? Ou seja, o fundo público diz respeito de toda a capacidade que o Estado tem de mobilizar recursos na sociedade, e grande parte disso está expresso dentro do orçamento, deveria priorizar, né, colocar acima de qualquer premissa, né, tem como questão fundamental o cumprimento do artigo 6º da Constituição, né? Ou seja, você deveria estruturar o orçamento olhando para isso. Ó, o que temos lá de direitos sociais? Tem o direito à habitação, tem o direito à previdência, tem o direito de seguro-desemprego, à saúde, à educação, saneamento, cultura, esportes, lazer. Então, isso deve ser a estrutura do orçamento, né? Então, a garantia da alocação dos recursos deveria ser feita no sentido de escutar a sociedade civil, de escutar os movimentos sociais organizados e estruturar a canalização do orçamento para a garantia dessas políticas públicas, que essas são garantidoras de direitos sociais, de preferência no caminho da universalização para todos, para todas, desse recurso. E não como é o orçamento hoje, né? O orçamento hoje ele é capturado em grande parte pela esfera financeira, se gasta algo como 25% no pagamento de juros e amortização da dívida, uma despesa de juro nominal de 8% do PIB, uma das maiores do mundo, e renúncias tributárias da ordem de 500 bilhões de reais, né? Isso opera contrariamente à garantia dos direitos sociais. Então, teria que se colocar, né, os direitos sociais, a vida, né, a serviço acima da economia, acima de qualquer outros interesses, principalmente os interesses dos donos do capital. Eu acho que deu 6 minutos. Ou passou, né? Um abraço para as professoras Silvana, para a Magda, para todo mundo lá. Eu gosto do departamento de vocês. Pode deixar. Um abração. Tchau, Obrigado, tchau. viu? Tchau, Tchau, obrigado. um abraço. Bom dia. Bom dia.